bom dia galera, oitavo ano. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos resumir o que nós estudamos na semana passada, que foi a transitividade verbal. Nós sabemos que os verbos são muito importantes no estudo da língua, pois é uma parte muito extensa que necessita bastante atenção. A transitividade verbal, como já vimos, ela é aquela parte que vai estudar a necessidade que o verbo tem de complemento para que a frase tenha sentido ou não. E também é a relação que o verbo tem com seu complemento, ou seja, se ele está ligado diretamente ao complemento ou se necessita de uma preposição para se ligar a este. Então vamos à nossa aula. Bom, aqui nós temos o título, predicado verbal, transitividade verbal. Quando vamos falar em predicado verbal, consequentemente falamos de transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Olha, pelo próprio nome já dá uma indicação, né? Transitividade quer dizer trânsito, né? Passar. Ou seja, quando o verbo ele tem significação completa, né? A frase se encerra nele, ou já tem sentido quando chega no verbo, ou não. Quando vamos falar de transitividade verbal, vamos falar desta capacidade que os verbos têm, ou seja, que alguns verbos têm e outros não. A capacidade de ter sentido completo ou necessitar de complemento, e a forma como eles se ligam a este complemento. Ok? Vamos dando sequência. Antes de iniciarmos, vamos ler aqui uma poesia da grande escritora Cecília Meirelles, né, que tem como título Motivo. Eu escolhi esta poesia porque ela tem bastante verbos. Nós observamos aí estas palavras destacadas. Então a poesia diz o seguinte: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias num vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Olhe, esta poesia de Cecília Meirelles, ela faz uma reflexão, não é, sobre a questão, o porquê dela fazer poesia, dela produzir o canto, né, os textos poéticos. Veja que o texto é intitulado de motivo, né, o motivo pelo qual ela produz. É isso, ela produz os textos poéticos. Ela começa dizendo: eu canto porque o instante existe, aí dando uma justificativa, né? E a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Certo? Cecília Meirelles foi uma escritora do modernismo brasileiro. O modernismo foi um movimento artístico onde os artistas procuraram produzir textos mais originais brasileiros, né? Eles não estavam preocupados com a beleza da arte, mas sim com o conteúdo, com o que eles realmente queriam dizer. E Cecília Meirelles, aí nesta poesia, ela faz uma reflexão sobre o ato dela produzir, ela faz aí uma reflexão sobre este tema. Então, como eu já falei, nós temos aqui bastantes verbos. Veja só: canto, existe, estar, sou, sinto, atravesso, desmorono, edifico, desfaço, passo, sei, tem, estarei. Veja, alguns destes verbos são verbos de ação, são verbos que compõem o predicado verbal, né? A gente viu que o predicado verbal é aquele predicado que tem como palavra principal um verbo de ação. Já o nominal tem verbo de ligação. Nós temos também aqui alguns verbos de ligação e a maioria de ação. Veja, quando ela diz eu canto
porque o instante existe. Aí temos dois verbos. Eu canto, olha, veja que eu canto, se a pessoa diz eu canto. Esse verbo não precisa mais de um complemento. A pessoa já está indicando que ele canta, né? Que ele é uma pessoa que tem a capacidade de cantar, de recitar poesias, não é isso? Se a pessoa diz eu canto, não precisa mais dizer complemento, a gente já entendeu a frase. A mesma coisa, o verbo existir neste contexto, olha, o instante existe. Veja que encerra o sentido da oração no próprio verbo, né? É o que chamamos de verbos intransitivos. Já outros precisam de complemento. Veja só, sinto, eu sinto. Quando eu digo eu sinto, em alguns contextos, eu vou ter que dizer o que é que eu sinto, né? Eu sinto o gozo. Veja, não sinto gozo nem tormento. Olha, o que é que eu não sinto? Nem gozo nem tormento. Gozo aqui no sentido de alegrias, de muito prazer, de deleite, não é isso? Atravesso noites e dias. E assim nós seguimos o texto com bastante verbos, certo? Aqui embaixo nós temos, olha, tem sangue eterno. Quando eu digo a canção é tudo, a canção tem sangue eterno. A canção tem que ter um complemento. O verbo ter é um verbo que exige complemento para que a frase tenha sentido, certo? A mesma coisa o verbo saber. Quando eu digo eu sei algo. Então, são verbos que precisam de complementos e outros não precisam. Outros, o sentido da frase se encerra nele mesmo, certo? Então, prosseguimos com o assunto de forma mais detalhada. Transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e o seu complemento, referindo-se à necessidade ou não deste complemento, e a ligação entre eles, verbo e complemento, através ou não de uma preposição, quando inserido em um contexto de determinado enunciado. Foi isso que eu expliquei, né? Aqui está resumindo o que eu expliquei. A transitividade verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento, referindo-se no que diz respeito à necessidade ou não deste complemento. E também como o verbo vai se ligar ao seu complemento, se é através de preposição ou não. Então, isto aí é o que a gente chama de transitividade verbal. E de acordo com essa transitividade verbal, os verbos vão receber uma classificação, certo? Prosseguindo. Aqui nós temos exemplo. Veja só. A criança nasceu. A criança gosta de sorvete. A criança quebrou o brinquedo. Veja que o mesmo exemplo eu utilizei diferentes verbos, certo? Onde, no primeiro exemplo, o verbo nascer, tá vendo? É um verbo que não necessita de complemento. Se eu parar a frase nele, a frase já tem um sentido, certo? Já no outro exemplo, temos a criança gosta de sorvete. Veja, o verbo gostar aí, se eu encerrar a frase nele, ela não vai ter sentido, certo? Então, é um verbo que necessita de algo mais para que a frase complete seu sentido, para que a gente possa ter um enunciado lógico, certo? No terceiro exemplo, nós temos aí, a criança quebrou o brinquedo. Observe que o verbo quebrar também precisa de um complemento. Mas há uma diferença entre quebrar e gostar. Por quê? Porque gostar se liga ao seu complemento. No exemplo aqui, ó, sorvete, tá vendo? Ele se liga através de uma preposição. Certo? Ele está ligado ao complemento dele através de uma preposição. Já o verbo quebrar, não. O verbo quebrar ele se liga direto. Olha, o brinquedo, tá vendo? A criança quebrou o quê? O brinquedo. Então, o brinquedo é o complemento do verbo quebrar. Não tem preposição ligando os dois, ok? Observe que aqui embaixo diz o seguinte. Observe que os verbos nascer, gostar e quebrar têm transitividades diferentes, ou seja, têm relações diferentes no que diz respeito à existência ou não de complemento, e os que têm complemento ligam-se a este de formas diferentes. Foi isso que eu falei. O verbo gostar e o verbo quebrar, eles pedem complemento.
Mas o verbo gostar necessita de uma preposição para se ligar ao complemento. Então, tem uma relação aqui diferente. E o verbo quebrar se liga diretamente, certo? Então, isso também é questão de transitividade verbal, ok? Ficou claro, né? Então, vamos em frente. Aqui temos, analisando os verbos dos exemplos anteriores. A criança nasceu, a criança gosta de sorvete e a criança quebrou o brinquedo. Veja que o verbo nascer não precisa de complemento para que a frase tenha sentido completo. O verbo gostar necessita de um complemento e se liga a este através de uma preposição, a preposição de. Já o verbo quebrar necessita de um complemento e se liga a este diretamente, sem preposição. Ok? Vou resumindo o que eu disse. Quanto à transitividade, os verbos podem ser, olha o que eu falei, né? A classificação. Dependendo da transitividade, o verbo pode ser intransitivo, que vocês vão observar no dicionário VI. VI quer dizer verbo intransitivo. Pode ser também transitivo direto, você vai observar no dicionário VTD. Pode ser transitivo indireto, com a abreviação VTI. E transitivo direto e indireto, com a abreviação VTDI, certo? Então é isso. Os verbos podem ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver com mais detalhe. Definições. Olhe, verbo intransitivo, VI, é aquele que tem sentido completo, ou seja, não necessita de um complemento para que a oração seja entendida. Veja os exemplos. O pássaro morreu de fome na gaiola. Veja neste primeiro exemplo que temos o verbo morrer. E o verbo morrer, ele é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Olha, se eu parar a frase nele, certo? Se eu encerrar a frase no verbo, nós já vamos ter sentido para a frase, certo? Então, o pássaro morreu, todo mundo vai entender, o pássaro morreu. Na sequência aqui tem de fome na gaiola, isso aqui não é complemento de verbo, isso aqui são advérbios, né, de lugar e advérbio de circunstância, que expressam as circunstâncias de modo, de maneira, certo? Aqui no outro exemplo nós temos meus cabelos já cresceram. Olhe, o verbo crescer também é um verbo intransitivo. Por quê? Quem cresce, cresce, não precisa de mais nada, certo? Assim como morrer. Morrer, morreu. E essa frase não necessita mais de complemento para que nós possamos entendê-la. Veja embaixo. A criança falou aos 11 meses. Olhe, veja aí, a criança falou. Neste contexto, nesta frase, o verbo falar é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele está se referindo à questão de a criança ter a capacidade de falar. Né? A criança falou. Falou quer dizer, eu posso encerrar a frase aí que todo mundo vai entender. Aos 11 meses, é um advérbio aqui, uma locução adverbial aqui de tempo. Não é complemento de verbo. Então, estes verbos morrer, crescer, falar neste contexto, são verbos intransitivos, verbos que não pedem complementos. Aqui embaixo nós temos uma observação que fala da questão da transitividade de acordo com o contexto da frase. Diz o seguinte: observando que a transitividade verbal depende do contexto em que a frase estiver inserida, pois o verbo falar, no contexto do exemplo acima, é intransitivo, porém, em outros contextos, ele pode ser transitivo, certo? Pois é isto, a transitividade do verbo também vai depender do contexto da frase, certo? No caso aqui, o verbo falar ele é intransitivo porque eu quero me referir à capacidade da criança falar. Quando eu digo a criança já falou, todo mundo entende que eu quero me referir a esta capacidade e não precisa mais de complemento depois deste verbo. Já em outro contexto, o verbo falar ele pede complemento. Se eu disser, por exemplo,
João falou besteira, veja, o verbo falar aí está no sentido de falar alguma coisa. Então, neste caso, ele vai pedir um complemento e ele passa a ser transitivo, certo? A questão de transitivo e intransitivo é o seguinte: intransitivo é quando o sentido da frase não passa, não transita além do verbo. Ele no verbo mesmo, você já tem um sentido. E o transitivo vão ser aqueles verbos que o sentido passa dele, transita além dele, certo? Aqui nós temos verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto você vai encontrar no dicionário esta abreviação aqui, a VTD, verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto é aquele que não tem sentido completo na oração, ou seja, é aquele que necessita de um complemento para que possamos entender a oração ou frase. Se chama transitivo direto porque se liga ao seu complemento diretamente sem preposição. É isto, o verbo transitivo direto, ele é um verbo que necessita de complemento, ou seja, o sentido da frase vai além dele. Quer dizer, para que a frase tenha sentido, nós temos que ter mais outro termo que o complete o sentido, certo? E é considerado transitivo direto porque ele se liga a este complemento sem preposição. Vejamos aqui nos exemplos. Os alunos acompanharam as aulas remotas. Observe, os alunos acompanharam as aulas remotas. O verbo acompanhar, ele se liga ao seu complemento aulas remotas, as aulas remotas, sem preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo direto, certo? Olha, quem acompanha, se eu encerrar a frase no verbo, não vai ter sentido. Se eu disser os alunos acompanharam, ninguém vai saber, vamos querer saber o que os alunos acompanharam. Então, o sentido da frase transita além do verbo, ou seja, passa do verbo, certo? Por isso que ele é verbo transitivo direto. No outro exemplo, nós temos: os professores corrigiram as atividades. Veja, o verbo corrigir é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. O sentido da frase não se encerra aqui, transita além, né? Por isso que ele é um verbo transitivo, vai além do sentido da frase. E ele é transitivo direto porque se liga ao seu complemento sem preposição. Se liga diretamente sem preposição. Ok, gente? Então, vamos ver agora o que é um verbo transitivo indireto. Temos aqui, o verbo transitivo indireto é aquele que necessita de um complemento para que se tenha sentido na oração e se liga a esse complemento através de uma preposição, certo? É o que eu disse, né? O verbo transitivo indireto, ele é um verbo que precisa de complemento também, mas ele se liga a este complemento por uma preposição. Vamos ver os exemplos abaixo. Primeiro exemplo: as pessoas necessitam de cuidados. Observe, o verbo necessitar aqui, ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque se eu chegar e disser as pessoas necessitam e encerrar a frase, ninguém vai entender. Então o sentido da frase transita além do verbo, certo? Ele pede um complemento. E esse complemento, que no caso desta frase é a palavra cuidados, está ligado ao verbo através de uma preposição, a preposição de. Pode ser outra preposição, neste caso é a preposição de. Então está aqui a indicação, verbo transitivo direto, verbo necessitar. O outro exemplo: as crianças gostam de doces. Olha, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então veja que tem a preposição de para que o verbo se ligue ao seu complemento. Ok? Então, o verbo gostar, verbo transitivo indireto. E temos aqui embaixo outro exemplo: Pedro assistiu ao jogo do esporte na Ilha do Retiro. Observe, o verbo assistir, na linguagem culta, na linguagem padrão, ele é um verbo transitivo indireto. O verbo assistir no sentido de presenciar, de ver alguma coisa, certo? Então, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, de acordo com a linguagem padrão, ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a, certo?
nós costumamos dizer eu assisti o jogo, né? Nós não, na linguagem do dia a dia não colocamos essa preposição lá, certo? Eu digo eu assisti ao jogo do esporte, certo? Mas na linguagem padrão, na linguagem culta, eu vou colocar esse a preposição, certo? Porque ele é um verbo transitivo indireto, certo, gente? Então aí o detalhe para que vocês fiquem já sabendo essa questão do verbo assistir. Na sequência, nós temos o verbo transitivo direto e indireto, que chamamos também de verbo bitransitivo, porque ele pede dois complementos. Um complemento onde ele se liga diretamente, né, ao verbo, e outro complemento indiretamente. Ele diz o seguinte aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que necessita de dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Por isso, também é chamado de bitransitivo. Okay? Vejamos aqui. Ó. O professor deu um conselho ao aluno. Observe que o verbo dar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por que ele é um verbo transitivo direto e indireto? Muito fácil. Veja, o professor deu o quê? Um conselho. Mas ele deu um conselho a quem? Ao aluno. Então, veja que o verbo dar, ele pede dois complementos. Quem dá, dá algo, mas quem dá algo, dá a alguém. Olha o azinho aqui como preposição, né, gente? Não vai dizer que esse a é um artigo, porque estamos diante de uma palavra no masculino. E tem um artigo aqui masculino desta palavra. Então, este a não é artigo, este a é uma preposição, certo? Então, o verbo dar pede um complemento sem preposição, no caso aqui é um conselho, e pede outro complemento com preposição, que no caso aqui é o aluno. Por quê? Porque quem dá, dá algo, né? Complemento ligado diretamente, mas dá a alguém. Então, esse alguém, complemento ligado ao verbo com preposição, no caso a preposição a. O outro exemplo, João contou o segredo a Júlio. Observe aqui, o verbo contar, aqui embaixo, o verbo contar é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede um complemento objeto direto, no caso aqui, o segredo, e pede outro complemento, certo? Através de uma preposição. Veja que a não pode ser artigo, né? Eu digo a Júlio, o Júlio poderia ser, mas a Júlio não. Então, esse a aqui, ele não é um artigo, ele é uma preposição. Porque o verbo contar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem conta, conta algo, mas conta esse algo a alguém ou para alguém, certo? Então, verbo transitivo direto e indireto. Na sequência. Bom, resumindo o que nós estudamos, diz o seguinte, ó, nos predicados verbais, encontramos os tipos de verbos quanto à transitividade. E neste sentido, nós classificamos-los em intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, que chamamos também de bitransitivo. O intransitivo, quando não necessita de complemento, então eu digo que o verbo é intransitivo. Transitivo direto, quando necessita de complemento sem preposição, ou seja, ligação direta ao seu complemento. Transitivo indireto, quando necessita de um complemento com preposição, ou seja, ligação indireta com o seu complemento. E transitivo direto e indireto, quando necessita de dois complementos. Um sem preposição, ligação direta com o seu complemento, e outro com preposição, ligação indireta com o seu complemento. Então, aqui temos o resumo, né, do que nós estudamos. Muito fácil. Verbo intransitivo, aquele que não necessita de complemento. Pode encerrar a frase nele que já temos um sentido. Pode até vir outros termos em seguida, mas não é complemento do verbo, certo? Geralmente são adjuntos adverbiais de tempo, de lugar, de modo, etc. O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição, ou seja, se liga ao seu complemento sem preposição diretamente. O verbo transitivo indireto, ele pede um complemento, né? Mas ele se liga a este complemento através de uma preposição. E os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que
necessita de um complemento sem preposição e necessita de outro complemento com preposição. Feito o verbo contar, o verbo dar, o verbo entregar, certo? São verbos que pedem dois complementos, certo? Então é isto. Espero que ficou claro este conteúdo. Qualquer dúvida, pergunte lá no grupo, certo? Então, boa aula e bons estudos, e até a próxima.